Olá, eu espero que você e sua família estejam bem. Na atividade de ensino religioso de hoje, nós vamos continuar falando sobre Esther, essa pessoa extraordinária que marcou o seu momento e deixou escrito na história a sua vida. Você sabia que muitos estudiosos da Bíblia, algumas pessoas que se consideram religiosas, não apoiam muito o livro de Esther porque pouco se comenta sobre Deus, sobre o Criador ou algo parecido naquele livro, mas é um livro extraordinário que conta a história de uma mulher que deixou exemplo para muitas outras, tanto para os homens quanto para as mulheres. Você sabia que a Esther cresceu em um ambiente com o modelo familiar patriarcal? É bem verdade que Esther foi criada pelo seu tio, Mardoqueu. Porém, não há relatos detalhados a respeito dos pais de Esther. Mas você vai perceber que ela respeitava o tio como se fosse o seu próprio pai e a família de uma forma geral. O que seria a família modelo patriarcal? É onde os pais, o pai e a mãe, são respeitados pelos seus filhos. Os pais não se colocam como se fossem amigos dos filhos, num nível semelhante aos dos filhos, e então os filhos entendem que o pai está num nível maior, em termos de hierarquia, então ele merece um respeito. Seu pai, sua mãe, é o modelo patriarcal. Também o pai não cai no erro, embora para alguns seja muito comum, mas o pai não cai no erro de ser amiguinho do seu filho, porque nesse momento ele se iguala. Na verdade, na família modelo patriarcal, os filhos valorizam e respeitam a devida autoridade dos seus pais. São os pais que escolhem, na maioria das vezes, o que é melhor para os seus filhos. Você percebeu que Esther se tornou uma mulher extraordinária para o seu tempo, justamente por causa das dificuldades que ela enfrentou? Na maioria das vezes, as dificuldades elas trazem crescimento, desenvolvimento e resiliência. Esther, por exemplo, com toda a dificuldade de vida que ela teve com seu povo, um povo cativo e toda a situação que eles viviam ali naquele reinado, Esther não teve medo, justamente porque ela foi criada num ambiente de dificuldade. Alguns pais, por exemplo, da década de 70, 80, foram criados em dificuldades também e erroneamente pensam ou pensaram que os filhos não iriam passar por aquilo. Eles acabaram se esquecendo que foi exatamente aquelas dificuldades de não ter transporte escolar, não ter o livro didático, ter que comprar, aquelas dificuldades às vezes até de usar roupas usadas de outra pessoa que emprestou e talvez até teria que devolver depois, essas dificuldades que deram oportunidade para eles alcançarem o crescimento que quiseram, que alcançaram. Então, alguns pais hoje em dia caem nesse erro. O meu filho não vai passar por tudo aquilo que eu passei. E eles se esquecem que foram essas dificuldades que trouxeram o crescimento, o desejo de crescer na vida deles. Esther, com ela não foi diferente. Esther, de tanta dificuldade que passou, tinha um interesse muito grande em crescer. Hoje em dia, os adolescentes e os jovens vivem numa geração com muitas facilidades. E é verdade que a facilidade não traz sentimento de conquista, não traz desejo de conquistar alguma coisa, porque está tudo pronto ali. Antigamente, os filhos que tinham muita regalia, eram muito mimados, eram filhos de pessoas que tinham posses. Hoje em dia, algumas pessoas nem podem e acabam, para não ver o filho chateado, depressivo, por motivos desnecessários, acabam fazendo o máximo possível para comprar um iPhone, algum eletrônico, para que o filho não fique para trás do filho do vizinho ou do coleguinha, e erroneamente eles acabam trazendo uma facilidade imensa para os seus filhos. Esther não enfrentou isso. Esther correu atrás dos seus interesses,
Nada veio de mão beijada para ela, ela conquistou muitas coisas. Quando você não tem algo para conquistar, você acaba gastando tempo com coisas que não trazem crescimento e desenvolvimento nenhum. Como por exemplo, eu vou morrer porque eu perdi o namorado, ou porque ninguém curtiu a minha foto, ou ninguém está visualizando as fotos que eu postei no meu Face, ou não viu o status no meu WhatsApp. Então esses são os motivos de tristeza e deprê dos jovens e adolescentes hoje. Por que será? Será que é porque eles possuem tudo pronto, tudo nas mãos? Nós perdemos, na verdade, as coisas, a correria, o viver bem, né? O viver com qualidade, trouxe uma correria na vida das pessoas e as pessoas perderam o verdadeiro senso do valor. E você vai observar que as pessoas acabam vivendo à sombra de valores que não são verdadeiros, valores superficiais que não trazem conquista e nem crescimento. Esther, em momento algum, pensou em se matar. Quando ela viu que o seu povo estava em perigo, naquela época a mulher não era tão atendida, ouvida como é hoje. Ela se levanta no meio da sua família, no meio do seu povo e com uma atitude extraordinária, ela vai até o rei defender o seu povo. É bem verdade que ela sabia que se ela fosse à presença do rei sem ser chamada, ela correria o risco de morte. Na verdade, a morte era certa para ela, mas mesmo assim, Esther se levantou, foi e defendeu o seu povo. Uma mulher comprometida com valores verdadeiros, sua família, seu povo, a sua vida. Imagine você fazer a história na época em que você vive. Não gostaria você de conhecer um pouco mais da história dos seus pais, das dificuldades que eles passaram? Essa é a tarefa de hoje. Você vai pegar o seu caderno de ensino religioso, você vai abrir ele, se possível assistir o vídeo com seus pais e perguntar a eles, quais foram as dificuldades que eles passaram, tanto para estudar, quanto para trabalhar, ou para conquistar os projetos, os objetivos, os sonhos da vida deles. E você vai perceber o quanto de facilidade na vida que você tem hoje. Imagine só, essa facilidade pode trazer para você, ao invés de crescimento, falta de crescimento. Então vamos crescer? Vamos aprender com a experiência dos mais velhos? É a hora, é agora. Então você abre o seu caderno de ensino religioso e anota quais foram as dificuldades dos seus pais. Peça a seus pais para descrever a você a vida dos seus avós também, se eles lembrarem, se houverem dificuldades a serem relatadas dos seus avós, para que você conheça a história da sua casa, o legado que foi deixado para você. Não um legado de paredes, um legado material, mas um legado emocional, de conquista, de luta e resiliência. Um forte abraço, eu espero que você tenha gostado e eu vejo você na próxima atividade.